Acabou, WandaVision! Eu tive que voltar pra minha realidade, mas tudo bem! Tudo bem que tem muita coisa legal chegando ainda. E você achou que eu ia deixar você sem aulão? Vou olhar aqui pra você, no seu olho. Você achou que eu ia deixar você sem um aulão pré-Falcão e Soldado Invernal? Amigo, jamais, nunca, never, não sei outras línguas para falar nunca. É claro que eu tô aqui sozinho no estúdio, all by myself. Mas estou aqui com meus câmeras, claro, para mostrar para você o que vai acontecer, né? O que você precisa saber antes de ver Falcão e Soldado Invernal. A jornada dos heróis, o que esperar da série, você vai descobrir tudo agora. O que você precisa saber, tudo embaladinho no formato aulão que você tanto gosta. Tô sem meu telão interativo, mas tudo bem, eu tô com o meu telaço aqui atrás de mim e com o Roberto no meu ponto pra gente falar pra você tudo isso, certo? Roberto, vamos para a primeira imagem? Vamos relembrar o que aconteceu lá atrás? Sim, nós temos aí no nosso telão o Bucky Barnes no primeiro Capitão América e o Soldado Invernal não, no primeiro Capitão América, o primeiro Vingador. A primeira coisa que a gente tem que relembrar é o Bucky, né? O Bucky em Capitão América, ele era um cara completamente diferente do que a gente se acostumou ao longo desses anos no MCU. Esse era um cara descolado, ele era um cara bonitão, tranquilo. Você vê o chapeuzinho dele tá até de lado? Você vê aqui, ó, deu aquele chance, aquele negocinho diferente, que o cara é descolado. E ele sempre foi um espelho pro Steve Rogers. Acima de qualquer coisa, ele era um espelho pro Steve Rogers. Ele foi o primeiro cara a ir pra guerra, ele defendia o Steve, ele era o que o Steve queria ser. Então, é muito importante que você veja Capitão América, o Primeiro Vingador. Foi até aqui, hein? É muito importante que você reveja esse filme, porque é esse Bucky Barnes que ele vai tentar reencontrar agora em Falcão e o Soldado Invernal. Esse Bucky Barnes que está dentro dele, esse cara que era legal, descolado, bacana, que sumiu por conta do Soldado Invernal, ele deve tentar reencontrar agora, porque esse é um cara que ele esqueceu ao longo dos tempos, ao longo dos anos, por conta de uma lavagem cerebral, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, tá certo? Mas o importante é, a série vai tentar mostrar a ele o que ele era, né? Vai tentar mostrar de novo o que o Bucky Barnes era. Vamos passar para a próxima aqui, Roberto? Vamos passar para a próxima imagem. Nós temos o Bucky na guerra, né? Quando o Capitão América, né, o Steve Rogers, finalmente virou o Capitão América e decidiu ir para a guerra, é óbvio que o Bucky virou o braço direito dele, né? Inclusive, a Marvel, né, aquela sem vergonha, a Marvel que escala Evan Peters de Mercúrio e deixa nós como? Deixa nós preocupados sem saber o que vai acontecer? A Marvel, próxima imagem, Roberto, próxima imagem. A Marvel, ela dá aquela zoada no nosso coração. Ela colocou ele segurando o escudo do Capitão América mais de uma vez. Logo no primeiro filme, o Capitão ele toma um tirão, lá vai pra trás, cai, e aí o Bucky pega o escudo e todo mundo já ficou, meu Deus, é ele. Ele que vai ser o Capitão América? É o Bucky Barnes que vai ser o Capitão América? E por que a gente falava isso? Vou olhar até aqui pra cá. A gente falava isso porque em Guerra Civil, que é uma HQ clássica da Marvel, logo após a morte do Capitão América, é justamente o Bucky que assume o manto do herói. Ele que fala, não, agora eu sou o Capitão América, não tem problema. Não tem Steve Rogers, mas tem Bucky Barnes. Eu sou velho igual, eu sou decrépito igual, mas eu tenho os mesmos valores, eu vou conseguir ser um bom Capitão América. Então muita gente já especulava que ele seria o Capitão, mas acabou sendo um outro caminho muito mais interessante. Por quê? Porque aconteceu isso. Joga a próxima imagem, Roberto. Joga para nós a próxima imagem. O Bucky Barnes caiu. Ele caiu durante essa cena do trem. Ele pegou o escudo, tomou outro tirão, ficou pendurado lá. Não! E aí acabou soltando e caiu. E o Steve Rogers, por muito tempo, achou que tinha perdido o melhor amigo. O espelho, a pessoa que ele queria ser, a pessoa que defendia ele. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu perdi o cara. Eu gosto tanto do Bucky. Por que isso aconteceu comigo? Mas a Marvel é cheia de truques. E ele, na verdade, não morreu. Ele foi, vamos lá, Roberto? Capturado pela Hydra. Olha só essa imagem. Essa imagem apareceu em Capitão América e o Soldado Invernal. Mostra o momento em que ele foi capturado pela Hydra e ele foi remontado, porque ele foi encontrado praticamente morto, sem um braço, todo destruído, todo lá falaram, ixi, isso daí não vai dar bom.
Aí pegaram e falaram, mas pode dar, vamos fazer uma lavagem cerebral no rapaz e vamos ver o que acontece. Aí meteram o braço de Vibranium nele, lembrando que Vibranium é o metal mais poderoso do universo Marvel, e aí transformaram ele no Soldado Invernal. E quem fez isso foi esse homem aqui, hein? Vale muito a pena lembrar dele. Esse homem, Amin Zola. Se você não lembra dele, ele é aquela cabeça que estava controlando, aquela cabeça digital que estava controlando tudo o que estava acontecendo na SHIELD por conta da Hydra. A Hydra, né, quem não lembra, tomou a SHIELD no Soldado Invernal e aí, né, não tomou, né, tomou por vários anos, estava infiltrada lá dentro por vários anos. E aí, nossa, tive até que dar uma molhada na garganta aqui. E aí, o Amin Zola era a grande cabeça por trás de tudo isso, e foi ele que criou o projeto Soldado Invernal. Não era só o Bucky, vale lembrar disso, mas tinham vários outros soldados que faziam o que a Hydra mandava. Basicamente era isso. Pegavam lá o rapaz e falavam, ó, precisamos que fulano morra. Vai lá, mata ele. Ia lá e matava. Tá certo? Vamos para a próxima imagem, Roberto? Porque agora nós temos o Soldado Invernal. Você está vendo aí na sua tela o Soldado Invernal nascendo, né, aparecendo do jeito que ele é, todo poderosão, todo diferentão e tal. Porque ao longo de 50 anos, o que a gente sabe é que o Bucky matou mais ou menos 24 pessoas de alto escalão. Vários nomes importantes que a Hydra queria eliminar. Entre eles tem um nome que... a gente vai falar dele daqui a pouco. Você já sabe de quem eu estou falando, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas é basicamente como funcionava. Chegavam no Bucky, ele estava congelado lá, tudo tipo... Abriam, falavam, ó, precisamos que você mate tal pessoa, sem provas, beleza? Beleza. Ele ia lá, executava, voltava para a Hydra, congelavam ele até o próximo serviço. Ele era um assassino de aluguel, mais ou menos. Então, ele passou fazendo isso 50 anos da vida, nessa lavagem cerebral, sem saber o que é, saindo só para matar e voltando a ser congelado. Isso realmente vai mexer com a cabeça do ser humano, certo? Mas o que acontece em Soldado Invernal, próxima imagem, Roberto? Cadê? Aqui! Em Soldado Invernal, ele finalmente reencontra o Steve Rogers, e aí você tá vendo aquela imagem que ele pega o escudo pela segunda vez. Ei, beleza! Nessa hora, meu amigo, nessa hora, todo mundo ficou, o Bucky. Vai ser ele. Quando precisar, ele vai assumir. É ele que vai assumir o manto. Mas, né, como a gente já sabe, outras coisas aconteceram. A Marvel é muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Próximo aqui, Roberto. Posta a próxima pra nós. Aí eles se reencontraram, a máscara dele caiu, como você pode ver, e o Steve Rogers ficou, Bucky? Bucky é você? Ele ficou, mano, quem que é Bucky? Quem que é você? O que você tá falando comigo? Quem você acha que você é? Você é louco? Sai fora, bicho. Mas... na verdade, estava lá dentro. O Steve Rogers já logo viu que era o seu melhor amigo e falou, não, eu vou salvar esse cara. Eu vou salvar essa alma. Eu vou olhar no olho dele e falar que ele é melhor que isso. Porque ele é. Ele é um ser humano bom. Ele merece mais. Ele é o Bucky. Eu preciso dele, ele precisa de mim. A gente vai ficar junto, porque a gente é amigo. E muita gente shippou os dois. E com correção, porque eles mereciam. Certo? E aí ele vai lá e acontece esse embate maravilhoso, Roberto, em que o Bucky, no final do filme, vai lutar contra o Steve Rogers e vai lá e soca. E o Steve, você é meu amigo. E o Bucky, não, você é minha missão. E soca ele. E o Steve Rogers vira pra ele e fala, meu amigo, eu não vou lutar com você. Eu não vou. Eu me recuso. Olhou no olho dele e falou, você é meu amigo. Quiser me matar, me mata. Eu tô com você até o fim. Quando ele falou isso, amigo, você vê que mexeu com o Bucky, ele não conseguiu mais bater nele. Por que isso? Poucas cenas antes a gente lembra desse momento, Roberto. Cadê esse momento? Aqui, ó, aqui você está vendo como ele ficou destruído, né? O rapaz tomou umas pauladas, viu? Mas é o próximo, Roberto, pode passar esse. Olha lá, nesse momento, ele falou, ele olhou todo com a cara destruída, aquela carinha destruída, ele olhou no olho do Bucky e falou, gente, eu tô com você até o fim, que era a frase que o Bucky falava pra ele lá nos anos 30, 40, quando eles eram amigos e o Steve era só um rapaz mirradinho, sem saber o que fazer da vida. E o Bucky falava, eu tô com você até o fim. E o Steve falou a mesma coisa pra ele nos momentos finais, e aí o Bucky ficou tipo, ai meu Deus, eu não sou o Soldado Invernal, eu sou um amigo. Nós somos amigos, a gente se merece, a gente tem mais, a gente pode mais. Não! E aí ele não conseguiu matar o Steve Rogers e salvou a vida dele ainda por cima. Salvou a vida dele. Isso que foi o mais legal. E aí depois ele partiu para uma jornada de autodescobrimento, né? Para relembrar quem
ele era antes de ser o Soldado Invernal. Vamos para a próxima, Roberto? Porque a vida dele vai só complicar, viu? A vida dele vai só complicar. Porque este homem decidiu entrar em cena. O Barão Zemo, que é um personagem extremamente importante, especialmente para Falcão e Soldado Invernal, pois, vou até olhar aqui, hein? Vou até olhar aqui. Ele já está confirmado como o grande vilão da série. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais dele para frente, mas ele vai voltar. Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era muito simples, ele queria destruir os heróis, porque no país natal dele, Sokovia, eles destruíram todo, né? Destruíram tudo, que é o mesmo país da Feiticeira Escarlate, do Pietro. Foi totalmente destruído em A Era de Ultron e ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu tudo. E aí ele falou, cara, eu vou me vingar desses caras. E como eu vou me vingar? Destruindo eles por dentro. Ele quis causar mesmo aquela grande racha, aquela grande rixa entre os heróis. E ele também usou o Bucky para isso. Tanto que ele pegou aquele livrinho e ativou as memórias de Soldado Invernal, né? Ele falou algumas palavras-chave que fez o Bucky ficar tipo, meu Deus, eu sou o Soldado Invernal de novo. E ativou, virou o bichão e saiu destruindo tudo. Certo? Tanto que ele foi acusado de matar o pai do Pantera Negra, né, no filme. Certo? Vamos para a próxima, Roberto? Porque ele foi acusado de tudo isso, todo mundo estava perseguindo ele, queriam prender o Bucky, matar o Bucky, bater no Bucky, e o Steve falou, não! Não! Aqui, não! Com ele não! Ninguém mexe com o meu amigão do coração, porque amigo é coisa para se guardar embaixo de 7 chaves, e ele leva Milton Nascimento a sério. Steve Rogers não brinca com Milton Nascimento. É isso aí. Ele leva a música a sério e ele guarda um amigo no coração em 7 chaves. Porque ele falou, cara, todo mundo tá acusando ele, mas ele tem bondade. Eu sei que não foi ele que fez isso. Ele estava com uma lavagem cerebral. Ah, nossa, tô falando bastante. Tem que dar uma respirada. Só que é isso daí que é o mais interessante, porque o Bucky ele ainda se sente muito culpado, né? Ao longo de todos os filmes, a gente vê o Bucky ficando muito tipo, cara, o Steve fala pra ele, você não fez. Aí ele fica, mano, eu sei, mas era eu. Era eu. Eu vou fazer o quê? Fui eu que fiz isso, fui eu que cometi esses crimes. E um desses crimes é um crime muito complicado. Vamos passar pra frente, Roberto? Vamos passar pra frente. Que ele matou os pais de Tony Stark. Ele foi o responsável pela morte do pai e da mãe do Tony Stark. E é nessa hora que o Homem de Ferro ele surta. Quando ele vê essa imagem, quando ele vê que o Bucky foi ali, o Soldado Invernal, que matou os pais dele, ele fica tipo, mano, quê? Já era, esquece. Não tem mais conversa, não tem mais brincadeira, acabou. Treta. Aí, porrada, loucura, dedo no sul e gritaria. E foi aquela loucura maravilhosa que a gente tanto gostou, os dois lutando contra o Homem de Ferro e, eventualmente, o Homem de Ferro perdendo para eles, o Capitão América abandonando o escudo para virar um nômade para salvar o melhor amigo. Tá certo? E o que ele faz com ele? Ele fala, mano, não sei o que fazer com você, vou te deixar em Wakanda, porque apesar de tudo que aconteceu, ele ter sido acusado de matar o pai do Pantera Negra, o Pantera Negra falou, cara, meu país está aberto, eu percebi que não foi você que fez, tá tranquilo, nós é amigo agora, chega aí, brother, chega aí. E ele ficou lá em Wakanda. Vamos para a próxima imagem, Roberto? Ele ficou lá em Wakanda, onde ele virou o Lobo Branco. Ele ficava lá andando pelo país, tranquilão, suave, ali ó, tô aqui respirando sem o bração de titânio, sem o bração de vibrânio, tô ali, mano, em paz. Ficou em paz até, eventualmente, ele ser chamado para a Guerra Civil, onde deram de volta o bração de vibranium para ele. Ele lutou bravamente ao lado dos heróis, mas virou poeira. Virou poeira, como muita gente virou no final de Vingadores Guerra Infinita. E agora você entendeu um pouquinho da história dele, mas a série chama Falcão e o Soldado Invernal. Agora, a gente tem que falar do Falcão, meu amigo. É óbvio. Então vamos para a próxima imagem, Roberto? Vamos para a próxima imagem, que nós temos que falar desse homem maravilhoso que a gente conhece tão pouco e agora vai conhecer mais com certeza nessa próxima série. O Falcão, até agora, a gente conheceu só o básico dele, porque ele apareceu pela primeira vez em Capitão América e o Soldado Invernal, e ele tava lá, tipo, treinando, né, correndo, fazendo o jogging dele lá, tranquilão, e de repente aparecia o Steve Rogers falando, na sua esquerda. Aí ele ficava, não! Na sua esquerda. Ele,
Ficava dando aquela cutucada da gente na sua esquerda, filho da mãe, sem vergonha, que é aquela citação que daqui a pouco a gente vai falar melhor dela, né? O Falcão, ele trabalhava na equipe de resgates aéreos e também fazia alguns bicos com veteranos, né? Ele estava lá trabalhando com veteranos quando o capitão conheceu ele. E aí, nesse caso, ele ficou, tipo, ele estava meio encostado, né? Acho que esse é o ponto principal. O Falcão, ele estava meio que abandonado pelo exército ali, ficando meio na reserva, estava no banco de reservas, e foi o capitão que fez ele voltar à ativa. E a gente vai explicar um pouco melhor por quê. A gente descobre que os resgates aéreos que ele fazia, Roberto, vamos passar a próxima imagem? É que aqui na esquerda, né? Ah, eu tinha esquecido de que eu tinha separado essa imagem. Ele falando, aqui ó, sua esquerda, sua esquerda. Coisa maravilhosa. Passa para a próxima aí, Roberto, já? A gente descobre que os resgates aéreos que ele fazia eram com essas asas que foram desenvolvidas pelo governo americano. Então, ele era tipo, o meio que, olha, eu preciso dessas asas de volta. Aí o Capitão América foi lá, roubou para ele, e aí ele conseguiu ser o herói que a gente tanto conhece. E o mais legal é que ele serviu como um fiel da balança do Steve Rogers. O Steve falava, não, a gente tem que ser amigo do Buck. Ele virava para o Steve e falava, não, cara, ele é um assassino. Como assim? E aí o Steve ia meio que ensinando ele a ter mais noção e bondade, enxergar o melhor lado das pessoas, ao mesmo tempo que ele ajudava o Steve a ver que o mundo era muito mais cinza do que o Steve imaginava. Porque na época do Steve Rogers era muito simples. Era os mocinhos e os nazistas. Temos que eliminar os nazistas. Simples. Agora não, agora o mundo era muito mais cinza. E ele era uma das pessoas que ajudou ele a enxergar isso também ao longo dos filmes. Vamos passar para a próxima, Roberto? Aqui a gente vê que foi no Guerra Civil que desenvolveu essa amizade com o Buck, né? Essa amizade entre 33,49 mil aspas. Porque assim, é tipo, você tem algum amigo, assim, você tem um cara que é muito amigo seu, e ele tem um outro amigo que é muito amigo dele. Mas vocês dois aqui, ó, se não tiver essa pessoa, vocês dois aqui não desenrola. É meio que isso. Os caras até que se respeitam, mas só porque tem o Steve no meio. Você vai tirar o Steve e os caras ficam tipo, ô, mano, você pode arrumar o banco? Os caras conseguem dividir um carro. Tem a cena que eles estão no carro e ele fica, ô, você pode arrumar o banco aí? Não. Ah, então aqui, ó, pra você. Você é filha da mãe, você é isso, você é aquilo. Se xingam toda hora. Isso é uma coisa que vai ser uma relação bem interessante dos dois. Como eles vão viver sem o Steve Rogers nessa nova fase, em Falcão e Soldado Invernal, é algo que a gente vai descobrir em breve. Certo, Roberto? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Aqui, ó. Essa cena que eu falei, inclusive. Eles tentando dividir o carro e aí fica os dois, tipo... É a hora que ele, inclusive, beija a Sharon Carter e os dois ficam, tipo... Haha, esse meu amigo, ele é molecão. Só que, né, os dois não conseguem ficar junto. Um minuto de paz. Vamos para a próxima, Roberto? Aqui é o momento em que tem a citação do Na Esquerda, né? Todo aquele momento maravilhoso e lindo em que ele fica correndo, tipo, a sua esquerda, é finalmente referenciado em Vingadores Ultimato, nessa cena em que ele fala, capitão, tá me ouvindo? Ele faz aqui, ó, que nem eu faço com o Roberto, aqui, ó, na sua esquerda. Ele aparece voando. Isso é louco, só de falar eu já fico arrepiado. Cena maravilhosa, isso é lindo demais. Parabéns para quem fez essa citação, tá certo? E é mais ou menos isso que a gente conhece dos dois. Do Falcão, a gente conhece muito pouco, porque ele sempre foi meio que o grande coadjuvante do Capitão América. E do Soldado Invernal a gente entendeu um pouco mais, porque ele chegou a ser um vilão e depois um aliado, né? Foi um aliado, um vilão e um aliado. Agora a gente vai entender melhor o passado do Falcão, tenho certeza disso, que vão mostrar um pouco melhor da onde ele veio, e também a gente vai entender como o Bucky está lidando com ser, tipo, esse cara fora do tempo, que era o Steve Rogers, com 106 anos, 105 anos, sei lá quantos anos ele vai ter, mas é mais de 100, e também lidando com toda a culpa que ele carrega de ter cometido vários crimes, tá certo? Vamos aqui, Roberto, para a próxima? Aqui é aquele momento em que o Falcão segura o escudo pela primeira vez. Então, a gente tem que entender o que vai acontecer com esse escudo. Essa é uma expectativa da série, porque ao longo de todos esses trailers que foram divulgados, a gente vê ele usando o escudo algumas vezes, mas a gente vê ele também dentro de um museu. Podemos passar para a próxima aqui, Roberto? A gente pode passar para a próxima? Aqui!
essa mesmo. Você vê o Falcão olhando o escudo num museu. O que pode acontecer, provavelmente, ele fala, olha, governo, eu não mereço esse escudo, porque logo que ele recebe o escudo do Steve Rogers, ele fala, como é que esse escudo, você se sente com esse escudo? O que você está sentindo com esse escudo? Ele fala, ele parece ser o escudo de uma outra pessoa. Então, ou o governo vai confiscar, ou ele vai entregar o escudo. É isso que vai acontecer. Uma coisa ou outra deve acontecer. E é aí que vai entrar uma das grandes questões da série, tá certo? Vamos para a próxima, Roberto? O Agente Americano. O Agente Americano já apareceu em alguns trailers e num resumo do resumo, ele é basicamente um Capitão América 2.0, tá? É um resumo bem porco, tá? E o que pode acontecer é basicamente que o Sam entregou isso daí, entregou o escudo, porque ele não se sente merecedor, ou ele é confiscado pelo governo, e o governo decide que vai ter outro Capitão América. E essa é a grande questão, vai ser um outro Capitão América, branco, loirinho, etc, etc. Nos quadrinhos, o Falcão lida muito com questões como preconceito, e esse é um tema que a série deve tocar bastante, tá certo? Vamos passar para a próxima imagem, Roberto? Aqui, ó, o Falcão dos quadrinhos, ele mostra um outro lado dos Estados Unidos, um lado muito mais pesado e se aprofunda em temas que o Capitão América do Steve Rogers não conseguia se aprofundar. Então, é um HQ bem mais interessante, né? Bem mais condizente com os momentos atuais e acho que é bem legal a gente ficar de olho em como a série vai falar desses temas também. Vamos para a próxima, Roberto, porque tem um tema que eu acho que é bem pesado, que é bem interessante a gente falar. Essa daqui, ó, Isaiah Bradley. Quem é esse cara? O que está acontecendo? Por que esse cara está com a roupa do Capitão América? Que é isso? Que é isso, meus amigos? Eu vou explicar muito rapidamente para você quem é o Isaiah Bradley. Esse é um personagem que ele foi criado ali pelos anos 90, mais ou menos, 80, 90 mais ou menos, e ele mostra a história do primeiro Capitão América, que não era o Steve Rogers. A história é mais ou menos o seguinte, num resumo, aqui, do resumo. O Isaiah Bradley fazia parte de um grupo de soldados negros que foram selecionados para os Estados Unidos para serem cobaias do soro que eventualmente foi usado no Steve Rogers. Então, antes de usar no soldado branco, bonitinho, etc., 100 soldados negros foram cobaias disso daí, tá certo? E um deles sobreviveu, e foi o Isaiah Bradley. E o Isaiah Bradley, em determinado momento, ele decidiu pegar a roupa do Capitão América, ir para a Alemanha, chutar a bunda de nazista, chutou a bunda dos nazistas, mas foi capturado. Aí, em determinado momento, ele consegue, né, os Estados Unidos conseguem fazer um acordo, ele consegue escapar, e aí, em vez dele ser recebido como um herói, ele foi condenado à prisão, porque ele roubou a roupa do Capitão América e fez coisas sem comando, né? Ele falou, não, ele não seguiu as ordens que ele devia ter seguido. Então ele passou grande parte da vida preso. Então, vamos ver se a série vai tocar nesse tema. É um tema muito interessante, bem pesado, e eu acho que vai ser bem legal se aparecer. Vamos para a próxima aqui, Roberto? Pra gente já ir finalizando. Esse ator é o Cal Lumbly. Ele ainda não se sabe o nome dele, né? Não se sabe que personagem ele vai fazer na série, mas há uma especulação muito forte que ele será o Isaiah Bradley, e se ele for, a série acabar de ficar mais legal ainda. Vamos ver. Vamos para a próxima, Roberto? Vamos acelerando aqui. Aqui você está vendo o Barão Zemo de volta. Provavelmente ele deve ser uma espécie de chefe de seita, que a gente já viu várias pessoas com várias máscaras. E aqui ele está com aquele visual clássico dos quadrinhos, com a máscara roxa. Eu estou bem feliz com isso, vai ser bem interessante. Vamos para agora finalizar, Roberto? Temos mais uma? Aqui, finalmente, Falcão e o Soldado Invernal, os dois juntos. Eu acho que vai ter essa vibe meio máquina mortífera, duas pessoas que se gostam, mas se odeiam muito. Então vamos ficar de olho de como vai ser os temas dessa série. Eu estou bem curioso. E ó, para finalizar para você, meus amigos, eu quero só dizer o seguinte. Que filmes você deve ver antes de assistir Falcão e o Soldado Invernal? Rapidamente. Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3, Guerra Infinita e Ultimato. Se não, pode ficar com esse aulão que já está bem pago, tá certo? Você já sabe quem eles são, da onde eles vêm, para onde eles vão e o que esperar dessa série. Então, vamos passar o trailer rapidinho para finalizar e fica com a gente usando essa hashtag Multiverso Loading, que eu não estou aqui ao vivo, mas eu estou de casa hashtagueando com vocês, beleza? Vamos para esse trailer maravilhoso? Valeu, gente! Beijos! It feels like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people.
Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. We need someone to inspire us again. The world's more complicated now. We're never gonna stop. This world is ours. There's no going back. It doesn't have to be a war. It already is. We can't lose this fight. If we do this, we're gonna do it our own way. So we're partners. Co-workers. Not necessarily a team. No. We look damn good, though. Gostou do nosso aulão? Teve alguma referência que faltou? Não esquece de usar a hashtag MultiversoLoading para falar com a gente. E amanhã tem mais, às 6 horas da tarde, aqui na Loading, a Casa do Entretenimento. Valeu!